Graças a Deus, que Deus rico, que Deus poderoso, que nos ensina coisas tremendas, coisas grandes. Meus amados irmãos, foi muito gostoso esse momento até agora, mas chegando agora à segunda parte do nosso culto, pastor Gilmar, nós teremos uma palavra muito rica para passar para vocês. Glória a Jesus. Leiam comigo Marcos 13 e versículo 29. Todos de casa comigo também. Compartilhem. Quero que vocês chamem bastante gente para assistir, porque está maravilhoso. Temos muitos internautas em casa falando do culto, de como está gostoso o culto. Não vamos fazer mais aqueles cultos feios, porque tem culto que é feio. Vamos fazer culto de louvor a Deus com toda a excelência que o céu merece. Amém, meus irmãos? Marcos 13, verso 29. Assim também, vós, quando vides suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandassem ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos: vigiai. Amadas e amados irmãos, Marcos escreveu esse texto, creio que ele mesmo ficou trêmulo, porque é um texto que diz respeito a tudo que a gente está passando e a nós no dia a dia. Porque nós somos negligentes, displicentes em alguns aspectos da nossa vida. Nós temos uma tendência de vacilo na vida terrível. Nós somos muito oscilantes, porque nós temos a nossa carne. Esta semana eu estive na posse do pastor Dari, em Campina Grande, na Paraíba. É uma convenção ligada à CGADB, onde ali estavam líderes de todo o estado e de todos os estados do Brasil, para dar posse ao pastor Dari. Uma coisa que eu estava pensando ali:
antes o pastor daquela igreja, respeitado no Brasil inteiro, não precisa citar o nome dele aqui, ele pregando. Recentemente ele tinha dado uma declaração em uma igreja muito famosa, uma declaração áspera, acusando, se sentindo melhor. Porque dentro da igreja X tem isso, tem aquilo, fulano é assim, Beltrano é assado, nós somos os melhores. Dias depois, ele renuncia ao cargo. Por quê? Adulterando com 2 mulheres dentro da igreja. Acho que mais ou menos 7 anos de adultério. Pai de família, avô, cheio de palavra, de moral, sentado à mesa diretora da convenção geral. Mas não vigia, não vigiou. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força. Se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Não tem forte não, gente. É quem se esconde nas asas do Altíssimo. A nossa carne é a nossa maior rival. É por isso que você tem que fugir. Se não fugir, cai. E depois que um ser humano entra no declínio do pecado, ele se vicia. E depois que ele se viciar, ele perde o medo. E uma hora a conta chega. Dura 1 ano, 2, 3 anos, 7, 10 anos, mas um dia tudo que está encoberto se revela. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Está tudo muito parecendo que Jesus não liga mais para pecado. Mas o pecado traz as suas consequências. Vejam o caso de Davi, que quando caiu naquele pecado, não teve mais paz. Não havia mais alegria nele. Era um homem tomado por desgraças sequencial, uma após a outra, até que chegou um dia que ele não aguentou e ele entrou no Santo dos Santos para morrer sem ser sacerdote. Entrou decidido que Deus ia matá-lo e entrou para confessar os seus pecados. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas não pense que é fácil, porque todos que confessa na certeza de que vai deixar, mas quando a carne entra com o espírito imundo da pecaminosidade, de novo a pessoa sai quebrando as suas alianças
e adquirindo ódio, raiva, ira de Deus, até que um dia o Senhor tira a mão e ele morre. É por isso que nós estamos enxergando aqui, na luz da Bíblia, São Marcos dizer: se um pai de família soubesse a que hora o ladrão vai vir para atacar, ele se prepararia. Mas é de surpresa. O diabo vem de surpresa. Quando você menos espera, ele entra. E ele entra desgraçando. Porque não pense que o diabo tem pena nem de mim e nem de ninguém aqui. E depois que o pecado está dentro da gente e está sendo alimentado, nossas coisas começam a dar errado, gente. Tudo que é nosso começa a andar para trás. Por isso que Jesus salientou e disse antes: vigiai, porque o espírito quer morar no céu, mas a carne não. Então devemos vigiar com as nossas palavras, porque tem gente que se vicia no aborto, outros se viciam no adultério, outros se viciam no roubo, outros se viciam em mentiras, e isso tudo distancia de Deus. Ontem um pastor, assim que eu cheguei do Recife, um pastor me ligou: pastor, o senhor está aí? Falei: estou. Uma pessoa muito conhecida, famoso. Preciso falar com um amigo. Falei: o que é, homem de Deus? Ele disse: eu preciso desabafar. Falei: então fale. Ele disse: estou decepcionado com fulano. Por quê? Ele disse: fulano era tão meu amigo, eu dividia o pão com ele, eu colocava ele dentro da minha casa, mas eu peguei ele roubando a igreja. Vou mandar o vídeo para o senhor. E eu confesso, fiquei pasmo. Estou com o vídeo aqui. Ele tirou a oferta. Depois ele pegou o gasofilaço, colocou em cima da mesa e disse: vamos orar. Fechem os olhos. E quando as pessoas fechavam os olhos, ele: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aí com a mão dentro do gasofilaço e colocando os envelopes no bolso. Olha a que ponto o inferno leva um homem de Deus. Aí você diz: mas ele não era um homem de Deus. Era, mas não vigiou. Somos homens de Deus, mas precisamos vigiar. O perigo já está nos sondando, nos rondando. O perigo nos ronda todo dia. Aqui não tem um que não esteja sujeito a cair, a fracassar, a tropeçar. Por isso que aqui o Senhor está dizendo: vigia. Porque o inferno sai semeando na nossa mente setas. Tenhamos muito cuidado com as setas, para que essas setas não entrem com inveja na gente,
com invejas, e as invejas vão criando rancor, amargura. E essas amarguras vão gerando na gente revolta, e a gente vai querendo se vingar. E essas vinganças são exatamente o que vai nos derrubar, o que vai nos destruir. Amadas e amados do Senhor, Jesus disse no capítulo 13 e no versículo 29, assim também vós, quando vides sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Ou seja, prenúncios da volta de Jesus. Cristo está vindo. Ele está dizendo: as pessoas perderão o temor e surgirão escândalos. Eu estava lá em Campina Grande na posse e vi uma coisa. Há 15 dias atrás, o pastor daquela igreja era aclamado. Tem mais de 100 mil membros na convenção, no campo. 100 mil, acho, tem muito mais. Eu estou botando por baixo da convenção, porque são várias igrejas ligadas. Há 15 dias atrás, aquele homem era respeitado pelo governador do estado, senadores, deputados. A igreja tinha de tudo lá. Galpão bonito, uma história linda. Centro de convenções. Agora tinha adquirido um terreno para construir um mega centro de eventos. Mas 15 dias depois, o pastor foi esquecido, ele sequer foi citado. Todo mundo que amava ele agora não queria mais ele lá. Ninguém queria mais ele, a mulher, os filhos. Não foi a mulher que adulterou, mas a mulher não fica. Ninguém mais presta. Quando o diabo entra, ele apaga teu nome dentro de 24 horas. Você construiu este nome, teu ministério. Sabe quanto tempo tu vem chorando aqui, sofrendo para tu estar onde tu estás? É difícil, não é? Mas o inferno, se tu não vigiares, amanhã tu amanhece desmoralizado e ninguém te dá um telefonema. E ninguém lembra. Isso causa em mim sentimento de que cada dia eu preciso vigiar. Você precisa vigiar. Porque o pecado quer nos destruir. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. E quando eu vejo uma pessoa encantada com o mundo, deslumbrada com os amigos, eu fico tão triste, tão pensativo. Porque temos visto, pastor Júnior, pastora Lucimara, pastores aqui, que temos visto. Inclusive eu chamei os pastores para o altar, o pastor Gilmar não veio, pastor Gilmar. Me desobedeceu, viu? Veio para o altar. Não tem perdão não. Quando eu chamar para o altar, os pastores venham para o altar, porque é uma convocação. Venham para o altar, porque o lugar de vocês é aqui perto de mim. Inclusive eu quero que os pastores fortaleçam esse grupo do pastor, porque nós precisamos ser unidos e estarmos unidos. O grupo dos pastores, a gente precisa tratar ali dentro do grupo dos pastores de oração. Sabe também por quê? Porque vocês são todos de oração e eu preciso de vocês.
A gente, pastor, precisamos. E eu estou passando por lutas, por batalhas, porque eu estou enfrentando guerras espirituais há 3 anos. Lutando 3 anos. E Deus falou para mim: põe os pastores para orar com você também. Divide com eles o peso. Também quero louvar a Deus pela vida da minha filha, porque não é fácil para ela também, não. 15 anos. Eu estou sendo pai de uma garota, pastor Gilmar, de 15 anos, sozinho, sem uma esposa de lado. Pensa nisso, pastor Isabelle. A senhora é mãe e o senhor é pai. Aqueles adolescentes ali precisam muito de vocês dois, não é verdade? E eles têm muitas perguntas. Imagina o que se passa na cabeça da minha filha. Isso dói às vezes. Eu me acordo, fico ali no corredor abençoando a porta do quarto dela, sabe, pastor? Porque dói. E a gente sabe que todas essas coisas acontecem na vida da gente para a gente ser mais crente, para a gente entender que nós não somos deuses. Esse culto aqui é para todos vocês que estão aqui, que estão na internet, refletir e ainda divulgar. Peça a pastora Patrícia aqui depois, minha pastora, você pega essa mensagem sozinha e publique no meu canal e peça para os pastores. Eu pedi para os pastores fazer uma campanha para divulgar isso, porque eu gostaria que todos tivessem acesso a essa mensagem, porque não se prega mais isso. Se prega que nós somos autossuficientes, e nós não somos. A gente é um pacote de barro. Nós somos lama. E a Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Porque quando o pecado aflora e domina, desmoraliza você e desmoraliza a sua família. Quando o pecado vem, acaba com tudo. Veja, pastor Gilmar, o que aconteceu com Davi. Morreram vários filhos dele. E por fim, a criança que ele queria que sucedesse ele, também morreu. E ele quase endoida. E os que estavam do lado dele não queriam dar a notícia de que o seu sucessor tinha morrido. E por fim teve que ser Salomão. Mas ele estava criando um sucessor. Ele queria que nascesse aquela pessoa que ele, segundo o coração dele, faria rei no seu lugar. Mas o pecado não deixou o sonho dele se realizar. O pecado não vai deixar os nossos sonhos se realizar. Eu tenho me guardado esse período diante do altar de Deus. Só Deus sabe as minhas lágrimas dentro do meu quarto e dentro desse gabinete aqui, para que todo dia Deus me sustente, me segure, porque não tenho como trocar a glória de Deus pela minha. Você não pode trocar a glória de Deus pela sua, pastora Celina, porque a nossa glória é de madeira, é de pau, de pedra. Então nós não podemos trocar. Então devemos tomar cuidado e vigiar com as lentilhas, porque o diabo oferece a gente pratos, pastor Gilmar, pratos, irmã Daiane, que é de encantar. O mundo é cruel com a gente. E o diabo ele não destrói você quando você está pequeno. Ele faz com que você cresça. Você tem que crescer, aparecer. É por isso que os que estão crescendo, aparecendo, precisam de misericórdia.
e precisam entender que quanto maior, mais é perigoso. Quanto mais cresce, mais é perigosa a queda, o tombo. E aqui o Senhor Jesus mostra a necessidade de vigiar. E ele diz, no verso 31, pastor Isabelle: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então esse espírito, esse demônio quer tragar a mim, quer tragar a vocês. Então ele trabalha, gente, para nos esfriar na igreja, para nos tirar do evangelismo, para nos desunir, para nos tornar irreverentes, desrespeitosos uns com os outros. Satanás quer nos apequenar. O desejo do inferno é nos apequenar até nos tornarmos tapete da entrada do inferno, onde todos os demônios têm a oportunidade de pisar. Ele não vai conseguir, por uma coisa: pela vigilância. Bem forte para Jesus. Diga comigo bem alto: ele não vai conseguir, por uma coisa: pela vigilância. Olha, meus irmãos, só a vigilância. Esposas, ajudem seus esposos a vigiar. Esposo, ajude a sua esposa a vigiar, porque ela não está isenta de cair. O inferno vai atrás da tua esposa para fazer ela enxergar um mundo além do que tem contigo. O diabo vai dizer: olha, você está com esse casamento, está perdendo tempo. O diabo está cercando as mulheres com outras mulheres. É engraçado, é terrível isso, falar isso, mas está cercando mulheres, amigas, começam amigas e acabam amantes. Homens começam amigos e acabam amantes. A que mundo nós chegamos, gente? Eu tenho lidado com pessoas, pastor Júnior, pastor Gilmar, pastores aqui. Eu tenho desconhecido pessoas, Patrícia. Eu estou escandalizado no bom sentido. Não posso dizer que estou escandalizado, mas no bom sentido, pastor Gilmar. Eu estou me escandalizando com coisas que eu estou enxergando, que eu digo: meus olhos não estão vendo isso, meus ouvidos não estão ouvindo isso. Eu não acredito que isso está acontecendo, mas acontece. Por quê? Porque a mal companhia corrompe os bons costumes. Hoje nós temos que defender a nossa vinha, pastor, porque nós não podemos ignorar que nós temos uma vinha cheias, os seus brotos estão bonitos, seus frutos estão caindo, não há nem folha, só há frutos, muitos frutos, mas está perto de um Nabote que não plantou nada, que não tem nada, mas que vai querer se apossar.
eles querem nossas esposas, eles querem nossos filhos, eles querem os seus maridos, eles querem o que é seu. O que é seu é melhor, é mais gostoso, atrai mais. E às vezes, essa vinha que os outros estão dando valor, está dentro do nosso território, às vezes nós não damos esse valor. E eu faço um apelo aqui, os maridos, deem valor à sua esposa, as esposas deem valor aos seus maridos, dê valor ao seu filho. Porque tem gente olhando e querendo a todo pulso aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu. Não estou mandando ninguém aqui usar de autoritarismo para segurar ninguém. Não estou mandando ninguém aqui ousar de se tornar um ciumento, uma ciumenta por causa de coisas. Eu estou dizendo para você vigiar no Senhor. Essa é uma palavra que essa igreja precisa guardar. Nós precisamos vigiar no Senhor. Vigiar em tudo e em todos os momentos. Porque o tempo não é bom. Os tempos são difíceis. E Deus manda dizer para você que está deslumbrado: volte a ser o instrumento de Deus que você era. Não se engane, não. Volte a ser a bênção que você era. Volte para o altar. Volte para a casa de Deus. Ame a obra do Senhor. Se prostre diante de Deus. O mundo vai te destruir. O mundo quer te matar. O mundo quer beber teu sangue lá fora. Eu convido nesta hora, se tem alguém aqui desviado, volte hoje. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, entregue hoje. Porque este é um tempo em que Deus está chamando você para se reconciliar. Fique de pé, toda a igreja, em nome de Jesus. E aqueles que ainda